eu sou a professora Mônica Dias, coordenadora do curso de Direito da FAMetro Cachoeirinha, e quero convidar você a participar desse novo episódio do nosso Pod FAMetro. O nosso Pod FAMetro de hoje, ele irá abordar o tema os desafios da advocacia, trajetórias, oportunidades e competências. E hoje, em nosso estúdio, temos a honra de receber a doutora Ednilza Monteiro, advogada e sócia proprietária e administradora do escritório jurídico Marubo Monteiro Previati e advogados. Doutora Ednilza Monteiro, aos 30 anos, iniciou a sua graduação em Direito e, em 26 de dezembro de 2019, junto com sócios, abriu o primeiro escritório. Atualmente é professora universitária, é civilista e tem o orgulho de ajudar as pessoas com suas pendências jurídicas. Doutora Ednilza, é com muito prazer que recebemos a senhora. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod FAMetro e muito obrigada por ter aceito esse convite. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui no Pod FAMetro. É uma honra fazer parte desse projeto, e também de fazer parte da instituição FAMetro. E contar um pouco da minha trajetória como professora, como advogada e mulher na advocacia. Quando começamos, sabíamos onde queríamos chegar. Oferecer uma educação de qualidade, acessível a todos os amazonenses. 20 salas, apenas alguns colaboradores e não mais que 200 alunos. Mas não nos faltava coragem para continuar e crescer. E assim, construímos o maior e mais moderno centro universitário do norte do país. Um sonho que se transformou em realidade. Fácil? Não, mas valeu a pena. E nós não vamos parar de crescer. Então, doutora, me fale um pouco dessa trajetória, na advocacia militante do nosso estado, da nossa capital. Como é que surgiu essa vocação, esse amor pela advocacia? Bem, a minha trajetória profissional iniciou na Zona Franca de Manaus, na carreira aduaneira. Como a maioria dos manauaras, a oportunidade que a gente tem no Polo Industrial de Manaus. Eu iniciei na carreira aduaneira, no comércio exterior, e atuei por 7 anos numa multinacional. E chegou o momento que eu não queria mais aquela rotina. E eu queria, de fato, uma profissão que me desse a possibilidade de estabilidade, mas também de tempo, de dispor de tempo, não só para o trabalho, mas para a família, e decidi pelo direito. Mas isso veio já pelo perfil, Meu esposo, meus amigos diziam assim, você sempre quer defender alguém, Você sempre tem que falar que a pessoa está certa ou que ela está errada, ou você se compadece do outro. E, de fato, o direito nos traz essa humanidade, de sentir o problema do outro e tentar resolver. E aos 30 anos eu decidi, depois de um planejamento, sair do distrito, já formada em administração, já em especialização em comércio exterior, decidi migrar para o direito. Iniciei a minha faculdade ainda no distrito, chegando na Rota, na Marta Falcão, à época, e de lá em diante o estudo era a minha primeira necessidade, Eu estudei pensando na vida e não nas provas, como assim eu falo. E dessa caminhada que iniciei o direito, da formação no direito, na especialização em processo civil e direito civil, e depois a tão sonhada vermelhinha da OAB, e nunca pensei de verdade até hoje, tanto eu quanto os meus sócios, na magistratura, defensoria, promotoria. A gente até conversa e brinca que nós fomos chamados para a advocacia privada. Chamado mesmo. Exatamente. A gente não se vê em outro lugar ou em outro local que não seja a advocacia, como advogados. E a senhora é uma mulher, diante de uma sociedade de advogados, na qual a senhora desempenha de uma forma brilhante a advocacia. Nós sabemos, nós conhecemos a trajetória aí do seu trabalho. E me diga os desafios por ser uma mulher na carreira jurídica, Quais são os desafios que a senhora encontra por ser uma mulher ao desempenhar essa função, da advocacia?
A gente já começa com o desafio de nos impor, né, diante das situações, e há sempre o questionamento se você está exercendo autoridade ou se você está sendo autoritária. Se você eleva a voz, você está perdendo o controle, mas se um homem eleva a voz, ele está sendo firme. Então a gente sempre, no caminhar, que já se passa de 5 anos, a gente percebe que a mulher é sempre taxada nessa situação da advocacia, de ser questionada, né? Ela não pode ser mais impositiva, mas trazer autoridade ou conhecimento onde está, porque provavelmente ela não está sabendo falar ou não está lidando com aquela situação, mas se isso ocorrer com o homem não há problema algum. Além disso, a gente tem que lidar com os chavecos, com os tão jovem, como você fala bem, você está no direito, e aquelas questões que sempre sobressaem da nossa própria profissão, que não nos vem na profissão de advogado, mas sempre tem um a mais que não a parte técnica. Então você acaba tendo que criar uma proteção, né? Uma carcaça para lidar com essas situações que são indesejadas, né? Mas a gente vai seguindo com a técnica, com o posicionamento profissional para seguir em frente e lidar com esses desafios. Então, a senhora, diante desses novos aspectos da modernidade, a senhora ainda enxerga que a mulher, na ascensão da carreira jurídica, ela ainda encontra um obstáculo em comparação ao homem, não é? Porque nós trabalhamos, é o nosso dia a dia, né? Então, nós trabalhamos com homens, com mulheres, então a senhora vê na sua fala que a mulher ainda encontra, né, um obstáculo na sociedade para uma ascensão na carreira jurídica. Sim, a gente sabe que tem o funil, né, e é sempre a parte de quem indica, de quem tem mais conhecimento, mas a técnica em si sempre vai esbarrar no homem ou na mulher. E aí, de fato, a gente tem que se esforçar um esforço hercúleo para se mostrar, além de ser mulher, eu sou advogada, eu sou administradora, eu sou uma profissional, eu tenho conhecimento, eu sei lidar com negociações, eu sei lidar com audiência, eu sei defender o seu direito para me impor diante da sociedade, seja na área da advocacia, na defensoria, na promotoria, como juíza, sempre há a dificuldade de ser aceita sendo mulher naquela posição de destaque, né? Seja na advocacia ou na magistratura. Nós já andamos aí em passos largos, né? Uma vez que hoje o quantitativo da mulher na carreira da advocacia vem aumentando de forma gradual. Hoje nós temos nos bancos das faculdades, né, um número muito mais elevado de mulheres do que homens. Isso é uma porta que se abre, uma visão que se modifica, né? Um paradigma que a gente vem lutando e essa mudança ela tem sido vista, né? Tem sido notada. Houve um censo, né, da OAB mesmo, que mais 50% são mulheres atuantes na advocacia, na idade, né, entre 25 a 40 anos, e que estão se tornando, né, junto com os seus esposos, com os seus familiares, estão se tornando o sustento da família, estão conseguindo ter a sua carreira profissional concomitante com a família, com o cuidado com os filhos, com a casa, com o esposo, o ser mãe, com a doação. Então, a gente vê que esse papel, né, da mulher na sociedade traz um pouco mais de humanidade, de conciliação, de pensar, de sensibilidade, que é muito da mulher, para que, de fato, as coisas não sejam a ferro e fogo, né? E a gente vai, aos poucos, conseguindo galgar posições e sendo bênção onde a gente está. Não sendo necessário derrubar ninguém, não sendo necessário se impor como autoritária, mas como autoridade com o conhecimento que tem, com a técnica que tem, para ser respeitada diante da sociedade. E agora, e a professora doutora Ednilza? Como é que ela surgiu? Como é que essa vocação aflorou na senhora? Porque hoje a senhora é uma professora universitária, respeitada, né, e faz um trabalho belíssimo aí frente ao curso de Direito da FAMETRO, reconhecido. E como é que surgiu essa vocação na docência? Bem, depois da formação em Direito, né, o meu esposo sempre falava, e os amigos, que eu tinha facilidade de ensinar. Desde muito jovem eu ensinava
para os pequenos na igreja, né, desde os 15, 16 anos, mas nunca me vi em sala de aula. E eu pensava, não, aluno deve ser horrível, porque eu já fui uma, então reclama de tudo e etc. Não, eu não me vejo professora. Mas, de fato, a oportunidade surgiu e eu aprendi com um grande amigo que diz que oportunidades você as aceita, né? Enquanto as portas estão abertas. Então, surgiu a oportunidade de um mestre querido e eu me vi, vou aceitar ou não, né? Bem próximo da pandemia. E ele disse, você tem todo o perfil, lembro de você nas aulas e os alunos não sabem, mas os professores observam durante toda a caminhada o perfil, como se posiciona, como de fato não apenas nos estudos, mas na relação interpessoal. E eu acredito que com o conhecimento e o gosto que você tem pelo direito civil, você vai se dar muito bem. Então foi um desafio, conversei com meus sócios, já tinha escritório, com meu esposo, eles me incentivaram. Inicialmente é difícil, porque você tem que estudar muito quando você compartilha conhecimento. Além das defesas, de tese e tudo mais, quando você estuda, você compartilha conhecimento, você tem que ter sempre algo a mais. Então foi um desafio que eu aceitei bem próximo da pandemia. Foi em questão de 3 meses. Veio a pandemia e o próximo desafio foi dar aulas no virtual, que foi outro desafio para a grande maioria dos professores, mas foi um momento que eu consegui me aprofundar naquilo que eu já gostava e encontrar o meu caminho na docência. Então, de fato, é algo que eu não esperava ter depois da formação, depois da advocacia, e tenho o prazer de lecionar e tenho o prazer de compartilhar, e atuando no escritório, os alunos também gostam, né, quando a gente compartilha casos concretos e tiram as suas dúvidas também diante da sala de aula, principalmente do direito civil, e é o direito do cidadão, né? Então, foi a jornada da docência que me trouxe de volta, né, para o estudo, para a atualização, para a busca de conhecimento, e de fato foi um descobrimento, né? Já com incentivo do esposo, dos sócios e do meu mestre querido também, que disse, é você e eu dificilmente erro. Que bom, né? De certo, ele acertou. Sempre tem alguém para impulsionar, né? Isso é importante. E como é que a senhora vê o ensino jurídico hoje no Brasil, né? Diante desse quantitativo de ofertas de cursos de direito, né? Como é que a senhora faz uma análise e o que a senhora tem percebido, né? Porque a gente sempre está em busca dessa qualidade de ensino. Como é que a senhora vê esse ensino jurídico como um todo? Quando a gente pensa no ensino jurídico, a gente se preocupa com a facilidade e a qualidade com que oferecem o ensino do direito, né? Então, a gente se preocupa com o que estão oferecendo ao aluno que seja de qualidade. Se ele, de fato, está aprendendo o que é a base do direito, se ele, de fato, está se tornando um operador de direito que não tem apenas conteúdo, mas que traga ética, que se torne um ser humano que aproxima o outro, né, dos seus problemas. E o que a gente incentiva o aluno, né, e diante dessa explosão de faculdades de direito, é que ele busque as melhores faculdades. Que ele busque a faculdade que lhe dê a teoria e lhe dê a prática. Ele busca uma faculdade que aproxima da comunidade, que lhe traga o que de fato ocorre na sociedade e que ele não tenha algo superficial que ao final ele não vai conseguir obter êxito nos concursos, seja na OAB, porque o ensino foi raso, superficial e não foi levado a sério, como tantas instituições que a gente tem visto, né? E se preocupado, porque a gente sabe que o aluno não vai conseguir manter fora, né, do mercado. Finalizar, a grande maioria consegue finalizar. Sim. Né? Mas adquirir um ensino realmente de qualidade e que coloque esse graduado, né, apto ao exercício da profissão, aí é um outro patamar. Exatamente. Né? Então, a gente acaba enxergando algumas facilidades, né, de quantitativos aí de cursos de direito que realmente têm comprometido um pouco, né, parte
dessa sociedade, que busca, né, uma carreira jurídica. Então, a senhora vê a docência como uma contribuição, na verdade, para o conhecimento, né, para ampliar esse conhecimento. Porque eu vejo que não há uma outra forma, né? Então, tudo é uma construção, o conhecimento é uma construção, né? E essa construção, ela se dá em busca de um conhecimento e em busca de uma faculdade, de um curso de direito de qualidade. Exato. Né? E a nossa região, Manaus, hoje, ela está apta a oferecer esse ensino jurídico de qualidade? A senhora que leciona, né, que trafega aí na docência do ensino jurídico? Sim, a gente não tem dúvida que há instituições, né, que se perdem pelo caminho, mas, de fato, estando na FAMetro, eu sei o que é o ensino de direito e eu sei o que é dar o conteúdo e aplicar na prática. Eu sei o que é a preocupação em ter profissionais que estejam próximos da realidade, não somente do conteúdo, da teoria, para que o aluno tenha, primeiro, né, a base para seguir em frente, né, para os desafios que vai surgir. Mas o que eu vejo de diferencial é justamente aplicar sempre a teoria à prática. Então, tudo que se tem de teoria de base, o aluno tem a oportunidade de aprofundar em casos práticos, em simulações, em os projetos de extensão com a comunidade. Então, isso faz com que o aluno tenha consciência e conheça todas as vertentes do Poder Judiciário ou de qualquer outra área que ele queira atuar, para que, de fato, ele esteja preparado para os desafios. Então, sem dúvida alguma, a instituição de direito, na FAMetro, tem essa visão, porque, ao final, ele vai ser avaliado. E ele sabe da avaliação árdua e o caminho que ele tem que se dar. Então, todo aluno que passa por mim, eu digo, estude para a vida, não estude para a prova. Tudo que você tem de conhecimento, perdi o que eu conheci de administração, de comércio exterior, não. Eu adquiri toda a informação e agora eu aplico na minha advocacia, no escritório jurídico, na negociação com os clientes, na conciliação. Então, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que levar para a vida. E alguns até dizem, penal é melhor que civil, né, professora? Mas, na verdade, eu digo, olha, vocês não estão aqui para gostar, estão aqui para aprender. E aprenda para você, cidadão. Aprenda para a vida. Então, a gente sempre enfatiza isso, que você precisa ter o conteúdo do que você tem aprendido para a sua vida, porque você vai precisar dele. Essa vai ser a peneira lá fora, no mercado. É um recado importante, né? Para aqueles alunos que já estão trilhando esse caminho na academia, né? E para aqueles que têm interesse ainda em trilhar esse caminho do direito, né? Com certeza. E então, professora, divulgue aqui suas redes sociais para quem queira lhe acompanhar, que queira lhe seguir. E a FAMetro Cachoeirinha tem muito a ganhar com o seu conhecimento, com a sua postura enquanto docente. Então, eu gostaria que a senhora divulgasse aqui as suas redes sociais. Bem, vai ser um prazer ter vocês acompanhando o nosso escritório, MMP Advogados, a Marugo Monteiro Previati e a minha rede social profissional, Ednilson Monteiro, ADV. Lá vai ter muito conteúdo sobre direito, civil, empresarial e as questões relacionadas tanto à docência quanto à advocacia privada. Vai ser um prazer ter vocês lá também. Bacana. E eu convido vocês também a seguirem as nossas redes sociais, Direito Zona Sul, né? É o curso de Direito da Zona Sul, que está aí trilhando esse caminho muito bacana, muito comprometido com a qualidade de ensino. E nós ficamos por aqui, né? Quero agradecer imensamente a participação da doutora Ednilson por ter aceito esse convite, não é? E vamos aí, juntas, trilhar esse novo caminho aí que a gente tanto almeja no nosso direito. Isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau.